Bom, mas agora que eu já me resolvi com o Renato, bora fazer o que vocês mais querem ver aqui no YouTube, que é ver esse livro sendo devolvido nas mãos do Renato. Mas, É que a galera não sabia. Mano, eu e o Renato, a nossa treta foi tão absurda que ninguém sabia que eu era infiltrado do Renato. Tá todo mundo achando que eu tô contra o Renato ainda. Finalmente te achei, meu parceiro! Ô, meu amor, que saudade de você, Revelou cara. pro Brasil, então, a verdade. Revelei pro Brasil. Rapaz, tacou o pau em mim, no rei da trollagem. Sim, o Coronado sempre foi um infiltrado, disso ninguém mais tem dúvidas. Mas vamos ser sinceros, essa história está muito mal contada. Há muitas pontas soltas, muitas peças que não se encaixam. O Renato até conseguiu recuperar o livro da Lenda da Árvore, mas será que esse livro realmente é o verdadeiro? E se for mais uma trollagem do Coronado que se intitula o Rei da Trollagem? O que chama atenção é que, quanto mais a gente mergulha nesse vídeo, mais perguntas aparecem. O Coronado, o livro, a lenda, tudo parece ter uma ligação, mas os detalhes deixam no ar uma sensação de que algo não está certo. Será que o Renato descobriu mesmo a verdade? Ou será que ainda estamos presos em um jogo muito maior, que envolve segredos que ninguém quer revelar? No vídeo de hoje, vamos analisar tudo isso com calma, passo a passo, e tentar entender o que realmente está acontecendo. E já vou te pedir uma coisa, se inscreve aqui no canal do Micas, porque você vai querer acompanhar cada detalhe dessa investigação. E também dá aquela força para o canal da Central Félix Barreto, que está editando esse vídeo. Porque hoje, o objetivo é simples, entender o jogo que se tornou toda essa guerra. No vídeo em que o Coronado finalmente revela ter sido infiltrado de Renato na mansão de Bruno e Aruan, muita gente comentou que, sim, até poderia fazer sentido. A explicação não parecia totalmente absurda. Mas a questão é, por que ele demorou tanto para entregar o livro? Se realmente a missão dele era proteger o Renato e recuperar o objeto mais importante dessa história, o livro da Lenda da Árvore, então por que ele não aproveitou as inúmeras oportunidades que teve para isso? Coronado esteve presente em vários momentos decisivos, teve acesso, teve proximidade, e, mesmo assim, decidiu segurar a informação até o último segundo. E aí surge a grande dúvida, por que justamente agora? Por que escolher o momento em que foi expulso da fazenda para, só então, entregar o livro? É difícil não pensar que existe algo estranho por trás dessa decisão. Afinal, se ele tivesse entregue o livro antes mesmo do Bruno Barreto ter começado a ler, ou da temporada da Fazenda começar, e ele poderia ter participado da roleta, e poderia até ter mudado completamente o rumo dessa história. E quando olhamos para a reação do Renato Garcia ao receber o livro, o mistério só aumenta. Muita gente percebeu que a resposta dele foi surpreendentemente tranquila, até demais. Não houve aquele impacto esperado, aquela comemoração que qualquer um imaginaria depois de recuperar um objeto tão importante. Nada de grandes gravações para o YouTube, nada de stories explosivos no Instagram, apenas uma entrega fria, quase sem emoção. Alguns até tentaram justificar, dizendo que Renato poderia estar cansado pelo dia longo de gravações na fazenda. Mas convenhamos, estamos falando do livro perdido, da peça central dessa guerra contra Bruno e Aruan. Se fosse realmente algo tão grandioso, não teria sido motivo de uma reação muito maior? E é exatamente aqui que o problema começa a se tornar ainda mais evidente. Porque, se por um lado essa falta de entusiasmo pode ser apenas descuido, por outro lado ela abre espaço para questionamentos muito maiores. Será que esse livro é mesmo verdadeiro? Será que essa entrega foi legítima? Ou será que tudo isso não passa de mais uma jogada para confundir ainda mais a história? O que parecia apenas uma revelação, agora se transforma em um enigma ainda mais profundo. Na última live do Aru, uma questão começou a ganhar força entre os comentários, e afinal, o livro entregue pelo Coronado a Renato Garcia seria verdadeiro ou não passava de uma farsa bem elaborada? Muitos seguidores apressaram-se em dizer que era apenas choro de Aruan, uma tentativa desesperada de justificar a perda do objeto mais importante da história. Mas, quando analisamos com mais calma, percebemos que existe um problema muito mais sério por trás disso. Um problema que pode revelar que o Coronado não agia sozinho e que, talvez, outros nomes estivessem trabalhando em silêncio ao lado de Renato Garcia. O ponto central é simples, mas assustador. Em uma live anterior, Bruno e Aruan mostraram claramente que o livro da Lenda da Árvore ainda estava em suas mãos. Não havia margem para dúvida. Eles exibiram diante de centenas de pessoas assistindo em tempo real. Porém, no dia seguinte, após o vídeo do Coronado ser publicado mostrando a entrega do livro diretamente a Renato, algo inexplicável aconteceu, o livro de Bruno e Aruan havia desaparecido. Sim, em menos de 24 horas, um objeto que estava ali, diante de todos, transmitido ao vivo, sumiu como se tivesse evaporado no ar. Bruno e Aruan não sabiam onde estava, não tinham pistas, não tinham explicações convincentes.
E é justamente nesse detalhe que a confusão se transforma em mistério real, porque se no dia anterior o livro estava em uma live e no dia seguinte ele aparece nas mãos de Renato, pela entrega de Coronado, a lógica nos força a levantar perguntas que ninguém consegue responder. Para pensar, são mais de 8 cabeças pensando nisso. Olá, todo mundo é burro ou TBM, o Bruno pode estar te traindo. Aru ou Coronado entrou aí de noite. Mano, você não tá entendendo. Eu vou ter que desenhar pra você entender. Meu campeão é o seguinte. Vamos lá. O Coronado postou o vídeo que hora? Vídeo do Coronado. Ele postou às 5h30. O que aparece no vídeo do Coronado? O que aparece no vídeo? Ele passa a tarde inteira na fazenda e de noite ele entrega o vídeo pro Renato. O livro pro Renato. Se ele entrega o livro de noite, como que ele postou o vídeo às 5h30? Tá entendendo? Então, pra ele ter feito isso aqui, então quer dizer que foi um dia antes. Entendeu? ESP fez o Pix de R$3. Liga pro Bruno, filho da mãe. A gente tá ansioso. Xerebebel. Pra ele ter postado e entregado o livro pro Renato, tem que ser um dia antes. E ontem, o livro tava com a gente. O Bruno foi, pegou o livro e levou embora. E Cozinho fez o Pix de R$3. Aruan, larga de ser burro. Claramente o Bruno tá te traindo, mano. Entenderam agora? Ele gravou com o Renato de noite. E ele postou o vídeo 5h30. Ou seja, não teve de noite. Então, se ele gravou com o Renato de noite, foi um dia antes. Ou foi dias antes. Só que ontem, o livro tava aqui com a gente mostrou em live. Foi nesse momento que as teorias começaram a se multiplicar. Alguns seguidores acreditam firmemente que um dos 2 livros era falso, talvez uma cópia criada apenas para despistar o público e manipular o enredo. Outros já afirmam que Bruno Barreto pode ter tomado uma decisão estratégica e entregue o verdadeiro livro ao Coronado, para que este levasse diretamente a Renato Garcia, uma jogada que mudaria completamente a narrativa. Mas a grande questão é que nada disso pode ser confirmado, porque até agora Renato não fez um único comentário direto sobre o livro. Nenhuma palavra, nenhuma confirmação, nenhum detalhe. O silêncio dele só aumenta a sensação de que há algo muito maior acontecendo nos bastidores. E aqui entra a pergunta que todos querem resposta: será que Bruno realmente entregou o livro para Coronado poucas horas depois de exibi-lo em live com Aruan? Ou será que estamos sendo manipulados por uma sequência de truques para confundir o público? O que sabemos é que Renato recebeu o livro, analisou, e aparentemente não encontrou nada de estranho. Isso nos leva a acreditar que ele pode, sim, ter em mãos o verdadeiro livro da Lenda da Árvore. Mas será que essa é a verdade absoluta? Ou será que estamos diante de uma encenação tão bem feita que nem mesmo Renato percebeu? Se você também está tentando entender, não esquece, já se inscreve aqui no canal do Micas, porque vamos continuar investigando e trazendo todas as peças desse quebra-cabeça. E também dá aquela força para o canal da Central Félix Barreto, que está editando esse vídeo, e lembre, o livro foi mostrado por Bruno e Aru em uma live, mas em menos de 24 horas desapareceu e reapareceu nas mãos de Renato, entregue por Coronado. A dúvida que fica é inevitável: e Renato Garcia realmente está com o verdadeiro livro da Lenda da Árvore? Ou tudo não passa de mais uma armação engenhosa de Coronado? No reino da trollagem...